Seja bem-vindo ao meu canal de teologia, sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo do 1 ao 15, aquele texto fantástico que é o texto da multiplicação dos pães. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus possa sempre alcançar novos corações. O texto de hoje, ele é um texto belíssimo, conhecido por muitas pessoas. É um texto que se repete 4 vezes. Todos os evangelhos fazem questão de citar esse texto. Isso é muito importante, porque significa que esse texto marcou a história da comunidade primitiva. Mas o que será que esse texto tem de tão importante assim? Vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia. Convido você a pegar então o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou-se com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele recorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? E ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Aqui há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se sentem. Havia uma grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graça, distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse a Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles os recolheram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens clamavam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Esse texto é um texto muito bacana. E eu quero chamar a atenção sua para alguns pontos. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que Jesus está numa montanha. E a montanha é o lugar do encontro com Deus. Mas presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Jesus então está fazendo uma experiência com o Pai, mas ao mesmo tempo o seu olhar está ligado para a realidade da vida. E aqui tem um elemento muito importante, porque aquele que é realmente espiritual é alguém que está atento às questões da vida. Ser espiritual não é viver no mundo das nuvens. Não, ser espiritual é estar ancorado na vida com o olhar de Deus. E o olhar de Jesus é o olhar de Deus. Mas como que se caracteriza esse olhar? Esse olhar se caracteriza como amor, cuidado, solidariedade. Por isso ele percebe que aquela grande multidão está faminta. E olha que interessante, ele pega e fala para Filipe: onde nós, ele coloca o nós no plural, onde arranjaremos? Onde nós arranjaremos comida? Interessante que a compaixão de Deus e aquele que anda com Jesus deve ter os mesmos sentimentos de Cristo. O problema que Jesus aponta, que é uma preocupação humana, também deve pertencer à vida do discípulo. Eu sei que a gente tem a tendência de separar as coisas de Deus e do mundo, mas presta atenção nesse texto. Jesus está no alto da montanha, mas ao mesmo tempo o seu coração está nas preocupações humanas. O Evangelho então apresenta para nós 2 discípulos na cena. O primeiro é Filipe. O primeiro a ser provocado por Jesus é Filipe. E Filipe procura a resposta nas questões financeiras. Olha, nem se nós tivéssemos uma determinada quantia alta de dinheiro, seria o suficiente. O outro é André. André tem uma visão diferente de Filipe, porque o André não está pensando na quantidade de dinheiro, mas ele está falando: aqui temos um menino com 5 pães e 2 peixes. Veja, como um tem um olhar e o outro tem outro olhar. Talvez nós tenhamos a pretensão de achar que a tecnologia, o dinheiro, a nossa estrutura vai resolver o problema. Veja, a nossa busca por estrutura, ela é importante. Eu não estou falando que ela é ruim, mas tem algo que vai além disso. Tem algo que pode realmente solucionar os nossos problemas.
A solução do nosso problema não está na quantidade de dinheiro, mas está na disponibilidade do nosso amor. Um menino, 5 pães e 2 peixes é pouco. 5 pães e 2... Até o André fala, tá bom, 5 pães e 2 peixes vão resolver o problema por acaso? Mas quando nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos de Deus, ou seja, quando nossa vida se torna um dom para Deus, Deus realiza grandes coisas. Porque afinal de contas, 5 pães e 2 peixes, quando Jesus fez a ação de graças, Eucaristém, ali deu para alimentar toda aquela multidão. Qual é a moral da história? A moral da história é que nós, cristãos, precisamos aprender como esse simples menino, que está disponibilidade, abertos para cooperar com o projeto de Deus. E como que nós podemos cooperar com o projeto de Deus? Com o pouco que nós temos. Aliás, muitas vezes, com o pouco que nós somos. Temos e somos. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para que Deus, então, pegue esse dom, essa disponibilidade e faça isso crescer, crescer e crescer. E veja, e o sinal aqui maior é que quando nós disponibilizamos o que somos e o que temos, aí sim nós podemos sentar como irmãos. Podemos compartilhar da mesa e as preocupações humanas serem cada vez mais diminuídas e as pessoas possam ter vida conforme o projeto de Deus. Convido você então, assim como eu, vamos nós dois juntos hoje subir a montanha? Vamos falar, abrir nosso coração para Deus? Mas vamos também abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para aqueles que estão precisando dos nossos pães, dos nossos peixes, que são cuidado, amor, fraternidade, carinho. Nesse momento é muito importante, porque nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, onde nós estamos olhando aquele que pensa diferente, nós olhamos como um inimigo. 5 pães e 2 peixes são caminhos que nós temos para nos aproximarmos, nos tornarmos amigos, sentarmos à mesa como irmãos, mesmo sendo diferentes, porque a diferença agrada a Deus. Se caso não fosse assim, Deus nos faria todos iguais, mas Ele não fez. Nos fez diferentes e nos convidou a sentarmos à mesa juntos. Que você possa então pedir esse dom para Deus, essa graça de ser esse menino disponível. E aí sim, Deus vai olhar para a nossa meninice, a nossa disponibilidade e vai falar, ali eu posso realizar grandes coisas. Que Deus te abençoe, que você possa de fato viver esse projeto. E como Maria é uma figura bíblica muito importante, ela também viveu essa experiência. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Que como ela, e como esse menino, e como tantos homens na história do cristianismo, nós também possamos dar esse passo a mais. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.